Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor, o primeiro de 2026. 1º de janeiro de 2026, quero desejar a você um feliz ano novo, que o seu ano de 2026 seja espetacular, tá bom? Seja um ano cheio de muitas conquistas, muitas glórias, muitas vitórias, muita saúde e muita paz para vocês e todos os seus familiares, amigos, enfim. E claro, também um ano muito bom para o São Paulo. Apesar do movimento que o São Paulo vai fazendo no mercado da bola, a gente, mesmo assim, tem boas energias, não é mesmo? Que as energias ruins tenham ficado em 2025. E olha que, pelo menos da minha parte, tem energia ruim para deixar em 2025, hein? Jesus, Maria, José e o Camelo. Vamos juntos, viu? O nosso Fusarca Tricolor, muito obrigado pela parceria do ano de 2025, que a nossa parceria em 2026, ela siga ainda mais forte. Rumando aí aos 10 mil inscritos, essa marca que parece inalcançável, inatingível, intangível, mas eu conto com vocês para ajudar a gente nessa, tá bom? Com a cadeira rangendo, não sei se vocês escutam, mas a minha cadeira ela range de um jeito diferente. Não sei se vocês escutam ela, então toda vez que eu me mexo, ela arranja, eu me mexo pouco, aí eu tenho que mudar o lado dela aqui para ver se a cadeira para de ranger, não se eu paro de ranger, mas se a cadeira para de ranger. Às vezes ela para, igual agora parou, mas daqui a pouco ela volta com nheco-nheco, viu? Por falar em nheco-nheco, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, o São Paulo fechou a contratação de mais um jogador, terceiro reforço ou o terceiro contratado do São Paulo. E eu quero trazer aqui uma opinião sobre essa contratação. Tem também a história do Alisson. O São Paulo parece que vai tirar o time de campo e não deve fazer proposta para o jogador. Além disso, também tem o Enzo Dias, o Tapia, só a gente para confirmar aí o tempo de contrato e também fazer uma outra pergunta sobre esse negócio envolvendo Enzo Dias, Tapia e o Galopo, não é mesmo? Bom, vamos começar com a história do Alisson, que saiu aí nos últimos dias de 2025, que o São Paulo estaria pronto para fazer uma oferta, uma proposta para o Alisson, jogador da equipe do Mirassol. Ontem, até em live com o Japa, lembrando que esse nosso vídeo também é uma parceria com o Japa Tricolor, a gente comentava, né, que para mim o Alisson era um erro, o São Paulo ir atrás. E pelo jeito entenderam que também é um erro ir atrás do Alisson, por vários motivos. Então o São Paulo não deve fazer proposta para o jogador do Mirassol, um dos destaques da equipe do Mirassol, que fez uma temporada até aqui, com um andarilho da bola, mas fez uma temporada ok com a equipe do Mirassol, e aí o pessoal achou que era uma boa, de repente, cogitar a contratação dele. Ele que é um jogador que joga pelo lado do campo, jogador que faz os flancos, como a galera gosta de dizer, mas aí lembraram, de repente, que o Crespo não usa pontas. E aí, qual o motivo de você contratar pontas? Se a gente for analisar, o Crespo não faz muita utilização dos pontas. É mais um 4-2-3-1 ou 4-4-1-4-1, enfim. 4-2-4, enfim. Eu sei lá como é que é o estilo do Crespo, mas muitas vezes ele não utiliza pontas. Então, não seria interessante. São Paulo tem vários pontas na base, muitos melhores do que o próprio Alisson. E aí o São Paulo também entende que teria que fazer uma movimentação mediante ao Mirassol e ir atrás de jogadores para envolver na troca. O São Paulo tenta fazer negócio sem envolver dinheiro, principalmente com a equipe do Mirassol. Foi assim que o São Paulo conseguiu, por exemplo, a vinda do Lucas Ramon. O São Paulo acerta a chegada do Lucas Ramon para maio, porque assinou um pré-contrato, ele tem contrato com a equipe do Mirassol até abril, se eu não me engano, né? Até 31 de abril. Então, em maio, ele viria já para o São Paulo. Pré-contrato, custo zero. E aí o São Paulo está pensando em o quê?
em entregar o Luan para o time do Mirassol, para que o Mirassol possa liberar o jogador mais cedo. Eu queria entender essa movimentação. Primeiro, eu queria entender a contratação. Primeiro, eu queria entender o raciocínio. Como eu disse aqui mais uma vez, para mim, o Mailton e o próprio Lucas Ramon são jogadores equivalentes, são jogadores iguais. Então, se você tem jogadores iguais, você pega um jogador que já está no seu plantel, um jogador que já é seu, um jogador que já faz parte do seu elenco. Você trouxe com uma expectativa muito grande. Ele não teve muitas oportunidades. Você se desfaz dele, vai atrás de um substituto, consegue o substituto igual a ele, exatamente parecido com o que faz o futebol do Lucas Ramon e do Mailton, e aí o que você faz? Você pega esse substituto e consegue ele para daqui uns meses. Você não vai ter ele imediato. Eu queria entender a linha de raciocínio. Aí, para você ter esse jogador de imediato, você tem que pegar um jogador do seu plantel, que serve como moeda de troca para outros jogadores que você não teria, que é o caso do Luan, e coloca no negócio para você ter o cara mais cedo. Peraí, você já não vai ter o jogador? Qual é o motivo de você ir e ainda dar um jogador para você ter esse jogador mais cedo? Sendo que você tinha um jogador com um futebol muito semelhante ao que você acabou de trazer para meses depois. Conseguiu entender o raciocínio? Não, né? Às vezes eu posso ter me interpretado mal. Mas é simples. O São Paulo tinha o lateral, pegou esse lateral e vendeu, foi atrás no mercado de um outro lateral, achou um outro lateral muito parecido com o que ele vendeu, e aí ele fez a movimentação para ter o jogador depois. Você consegue entender? É genialidade. Se a gente for colocar aí no papel, é a genialidade do pessoal que faz lá o trabalho de compra e venda, né, do São Paulo, né? O pessoal da OLX do São Paulo aí, que compra e venda, né? Então o pessoal não consegue fazer uma linha de raciocínio muito lógica. Você trouxe o jogador em novembro, você desfaz ele em dezembro, você traz o seu substituto para ele chegar tempos depois, e para você ter esse cara urgente, você acaba tirando peça do seu elenco para entregar, para ter um jogador que você já tem. Para mim, o raciocínio é um raciocínio burro, é um raciocínio ilógico do São Paulo. Se assinou um pré-contrato, se o jogador já vai ser do São Paulo, tá tudo certo. Agora é com vocês aí, Mirassol. Vocês acham que o jogador vai se dedicar a vocês aí a fim? Beleza. Eu sou bem sincero. Vendeu, entrega. Ah, mas foi pré-contrato. Vendeu, entrega. Se o jogador assinou um pré-contrato com a outra equipe, vai ganhar mais, vai estar num clube maior, vai estar num ambiente que ele escolheu estar, com qual interesse ele vai disputar as partidas no campo pela sua atual e futura ex-equipe. E aí qualquer coisa que der errado, a culpa vai ser do cara? Então, aí é uma coisa do jogador conversar com o clube. Mas aí o São Paulo quer ter a genialidade já fez a lambança de pegar o cara para daqui alguns meses, mas ele quer colocar um jogador no negócio para ele ter o jogador agora. Para mim, o sentido é zero nessa situação. Bom, vamos aguardar e esperar para ver, mas o São Paulo tem aí o seu terceiro jogador. E aí que precisa deixar claro, para mim, o São Paulo não traz ainda nenhum reforço. O São Paulo faz 3 contratações. Danielzinho, Carlos Coronel, o goleiro paraguaio, e agora o Lucas Ramon. Até agora, ninguém que a gente chame de reforço. Ninguém que chegue e fale, opa, esse vai disputar a posição e pode ser titular. Reforço pode ser que aconteça com o Gaston Ávila, caso venha para o São Paulo. O São Paulo teria feito uma nova proposta para o Gaston Ávila e aguarda o Ajax, agora nessa virada de ano, aguarda o aceite, o ok do clube holandês. Muito provavelmente o Ajax deve aceitar a proposta do São Paulo, até porque o Ajax também tem observado alguns jogadores do São Paulo e um deles é o próprio Rodriguinho. De repente, aí sim vale a pena o São Paulo fazer a movimentação. Ei, Ajax,
Olha o Rodriguinho aqui, ó. Vocês não têm interesse? Eu não negocio eles com o Botafogo. Entrego para vocês aí, pelo Gaston Ávila, mais uma quantia em dinheiro. Tem que ficar bem claro. E aí vocês me liberam o Gaston Ávila. Combinado? Vamos fazer assim, a gente faz essa troca, já que o São Paulo decidiu que vai se desfazer do Rodriguinho. Tá aí uma oportunidade de fazer, então, o negócio da forma correta, não ter o jogador e dar o seu ativo para ter o jogador mais cedo. Para mim, não tem muita lógica, não tem muito sentido nesse movimento. Uma outra informação, São Paulo, que fez a troca lá do Galopo com o Enzo, né? O Galopo com o Enzo e com o Tapia. Só para a gente confirmar a vocês, o Tapia vai ficar no São Paulo até o final de 2029 e o Enzo até o final de 2028. O São Paulo tem boas expectativas, principalmente no Gonzalo Tapia. Acredita que é um jogador que pode render financeiramente para o São Paulo num futuro próximo, com ele continuando se destacando. Se eu não me engano, ele ainda tem 24 anos, né? Um jogador que pode sim, 22, enfim, pode ainda assim ter uma boa oportunidade de mercado para o Gonzalo Tapia. Já o Enzo, aí seria uma questão mais de se fixar no São Paulo mesmo, o argentino. E aí, aquele negócio, né? Suponhamos que os valores que a gente passou na live ontem sejam esses mesmo, né? 10 em um e 11 no outro. O São Paulo não teria pago 32 milhões naquela movimentação de Bitcoin completamente obscura entre o São Paulo e o Banfield? Então o São Paulo tomou um Gonzalo Tapia de prejuízo, podemos dizer assim. Porque falta ainda 10 milhões nessa parada, né? Falta ainda 10 milhões nessa parada. Queria muito entender, né? Assumiu o prejuízo, falou, ó, fizemos uma lambança, contratamos caro demais e vamos ter um prejuízo de 10 aí, mas pelo menos vamos ter 2 jogadores. É isso. O São Paulo assume, então, esse prejuízo. Se for isso, que venham explicar e venham falar. Mas eu acho que essa negociação do São Paulo com o Banfield, eu acho que não pode morrer. Não pode cair no esquecimento também, porque é mais uma das genialidades de Júlio Casares e seus Tricolor Caps. O OLX do São Paulo, mais uma vez, funciona contra o próprio São Paulo. Vou te contar uma coisa. É umas coisas que eu não conheço, mas vindo do São Paulo, parece que a gente conhece a cada dia mais. Sobre ainda o Rodriguinho, vou voltar só para trazer mais uma informação. A renovação com o Rodriguinho está parada, tá? Não só com ele, mas também com o Negrucci. 2 jogadores jovens, 2 jogadores que, se não, de repente, estourarem, não vão valer aqueles 45 milhões de euros, né? 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, mas vão valer uma grana para o São Paulo. E aí o São Paulo também pode perder de graça esses jogadores, por exemplo, para o próprio Botafogo, se o Botafogo resolver fazer o que o São Paulo fez com o Mirassol, o chamado pré-contrato. Só um momento. Perdão, a tosse segue comigo. Enfim, e aí o São Paulo, então, pode perder dinheiro com esse jogador. E também com o próprio Negrucci, assim como foi com o Leandro, assim como foi com o Lucas Perry, assim como foi com tantos outros jogadores da base que o São Paulo não conseguiu sequer ver a cor do dinheiro. Por quê? Porque, mais uma vez, a gestão e a OLX do São Paulo não funcionam como deveriam funcionar. E aí você se pergunta, por que o São Paulo está sem dinheiro? Aí, de repente, pode estar uma das respostas. Os seus ativos jovens, que poderiam render, se não 40, 50 milhões, poderia render 10, 12, que já ajudaria e muito. Como diria aquele velho deitado, é melhor pingar do que secar. Mas, pelo jeito, no São Paulo, é melhor só secar, não é mesmo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, primeiro do ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comente sobre os assuntos do vídeo. E, claro, se tiver o tal do hype aí, bota para hypar aí o nosso vídeo, tá bom?
Valeu demais, gente. Um excelente 2026. Está só começando o ano, é o pontapé inicial de um novo ano, de um novo tempo que começou. Espero que para o São Paulo também.